Programa Atividade chegando para mais uma edição. Minha gente, passamos aí por um final de semana de muito calor, ameaça de chuvas no domingo, no sábado, mas a meteorologia ou os meteorologistas não têm muito acertado. O calor tem sido intenso demasiadamente. Olha, eu fico pensando nessas pessoas que não têm um equipamento, um mínimo de um ventilador, alguma coisa, essas pessoas têm mais dificuldades. Olha, que sofrimento aí. Porque muitas vezes nem um ar-condicionado, dependendo do espaço que você tem lá, ele resolve. Mas enfim, é da vida. Enfim, então temos aí expectativas de mais vendavais, mais granizo, mais muita chuva, etc. Mas nunca se sabe quando, porque às vezes quando está previsto ele não acontece. Bom, vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, dizendo que o Campeonato Gaúcho, nós tivemos aí ontem o Internacional jogando contra o São Luís e vencendo por 3-1, um time chamado reserva, mas eu acho que é uma equipe muito boa, são plantéis muito bons esse do Internacional, não considero um plantel excelente. O treinador também, estou gostando bastante. E o Grêmio, jogando com o Novo Hamburgo, na Arena, venceu por 1-0. O Novo Hamburgo deu umas fustigadas e tal, mas o Grêmio já jogou com um time mais qualificado, sem dúvida, né? Inclusive o grande artilheiro, que eu tenho um grande receio que chegue aí uma proposta irrecusável na mesa do presidente do clube, pela aquisição desse centroavante. O rapaz é bom demais. Mas, enfim, o Grêmio não estava com o time titular, quase titular, mas foi intenso no jogo, gostei, mostrou um trabalho razoável a equipe durante o jogo do Novo Hamburgo. Não se reverteu em gols, tanto que venceu por 1-0. Mas, enfim, era o que precisava, vencer, como o Internacional venceu, e ambos passando para semifinais do Campeonato Gaúcho. O Internacional que vai jogar com o Ipiranga de Erechim, a primeira partida fora, são 2 partidas, né? Fora e em casa, e o Grêmio depende dos resultados de hoje, ou do resultado de hoje, entre São José e Juventude, né? Então, pode ser Juventude e Grêmio ou São José, tá bom? Também lá e cá, né? Então, vamos ver o que acontece nisso aí. O que me diz o Carzé? Boa noite a todos. Prazer novamente estar aqui nesse programa Quem Sempre Aprende. Eu vi o jogo do Grêmio, mas não gostei. Acho que, claro que tem a tradição, que Campeonato Gaúcho é muito pesado, mas foi um excesso de faltas. Eu acho que não precisava o Novo Hamburgo vir daquela forma. Jogadores fortes, para não dizer truculentos, certo? E eu sentia o time do Grêmio querendo jogar, mas com algum receio de quebrar, um jogador sair machucado e assim por diante. Isso explica por que como foi a performance do time do Grêmio, certo? Trabalhando bem, com muita cautela, muito devagar, uma defesa fechada, truculenta. Ainda bem que saiu aquele pênalti, que foi um pênalti legítimo, e a gente conseguiu ganhar de 1-0. Mas Campeonato Gaúcho é isso. Espero que agora, nas semifinais, nós tenhamos times que queiram jogar, certo? De uma forma não tão rude, não tão pesada como nós vimos ontem, não só no jogo do Grêmio, como também no jogo do Inter, certo? Então, acho que está na hora do Campeonato Gaúcho ter uma outra conotação. Aquilo de dizer, Campeonato Gaúcho é assim. Não, vamos com calma. Se joga o mesmo jogo, que é futebol, certo? Então, mas no mais, acho que o Grêmio está indo bem, está bem encaminhado. Confesso que eu nunca vi entrevistas de técnicos de futebol tão lúcidas, tão bem preparadas como estou vendo com o técnico do Grêmio, certo? Não é mais aquele negócio de justificar ali, justificar lá. Não, íntegra, precisa e que agrada. Eu acho isso muito bom e que me mostra também se ele tem esse relacionamento com a imprensa. Ele deve ter também um bom relacionamento com os jogadores. Isso é fundamental. Sem dúvida. Afonso Praça Batista. O gauchão ele é um grande placebo, a meu ver, né? Por causa da diferença de qualidade dos times e de investimento, etc. e tal.
Então é bastante complicada a situação, porque a gente fica naquela expectativa, bem da verdade, a dupla, quando tiveram os títulos de expressão, não levaram o gauchão, né? Então, mas também nós temos que ter uma certa cautela, porque, como bem disse o doutor Isai, os times se fecham, né? Como são times de menor qualidade ou que não têm tanto brilho, o que eles fazem? Eles se fecham e trabalham por uma bola, né? E daí é claro que não vai ter um jogo vistoso e tal. Mas o Grêmio teve um bom desempenho com o Botafogo, inclusive na situação da relação de ânimo dos jogadores, em que eu tenho visto exatamente isso no Grêmio. Os jogadores, me parece, aqueles jogadores, e aqui cito o nome do William, né? Me parece que quando joga com um jogo de maior, como do Brasileirão, como do Botafogo, a vontade é maior do que a questão do Campeonato Gaúcho. E eu, sinceramente, acredito, né, na ida do Grêmio, independente de qual for o adversário, se Juventude ou se São José, vá para a final sem nenhum tipo de surpresa, mas, né, a final contra o Internacional me preocupa, né, frente ao tropeço no último Grenal. Tomou um totó. Sobretudo sobre a questão de que o Internacional, modificando um pouco o estado de outrora, dos últimos exercícios, o Internacional tem tido uma capacidade de retomada e como ontem foi muito engraçado o jogo, em 5 minutos, né, já 1-1, e sofreram ali até metade do segundo tempo, mas depois fizeram então o score de 3-1 e conseguiram passar. De qualquer sorte, volto a dizer, hoje o gauchão tem mais uma condição de estabelecimento da equipe, de preparação da equipe, do que propriamente algo que a gente possa realmente pesar. A bem da verdade, podemos citar o ano passado, em que o Grêmio perde para o Internacional e efetivamente o Internacional vem tendo uma dificuldade muito grande no Campeonato Brasileiro, a chegar ao limite de quase ser rebaixado, Silvio. Não é fácil. O Grêmio, pelo brasileiro, aí enfrenta o São Paulo, né? São Paulo. Eu não sei, até não estou a par do adversário internacional, que deve também jogar quarta ou quinta também. Quinta-feira contra o Palmeiras. Em Porto Alegre. Sim. Tudo bem. Então tá, de futebol, tá bom? Não podemos deixar de falar daquele lindo gol que o jogador do Inter fez ontem, né? Lá do meio do campo, acertou direitinho. Eu acho que é uma vez... Mas o São Luís quase fez de bicicleta. Exatamente. Quase fez de bicicleta. Seria um golaço. Né? Seria um golaço. Quando estava 1-1, que modificaria bastante o cenário do jogo. Tudo bem. Então tá, vamos adiante. Agora falando de Banrisul, né, minha gente? Que sempre eu digo aqui, né? Enquanto for esta mensagem do Banrisul, evidentemente, que está na hora de atualizar a tua rotina, né, minha gente? O aplicativo Banrisul chegou com tudo moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. Veja aí que bonita a mensagem do Banrisul. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, Rico baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Rico baixou, facilitou. Banrisul. Muito bem, vamos adiante, dizendo que a TAP Transportes Aéreos Portugueses está aí mostrando competência absoluta e nos entregando daqui a pouco, acho que mais máximo 60 dias, mais uma viagem
Porto Alegre, Lisboa, Lisboa, Porto Alegre. Serão daí 4 frequências, né? Hoje nós temos 3 frequências semanais. Em breve a empresa portuguesa já anunciou então mais uma frequência, que será muito bom. A demanda está boa. Quem não quer sair de Porto Alegre em vez de ir a São Paulo, Guarulhos, e atrasos de cancelamentos de voos das nossas empresas nacionais, é um horror. Aqui com a TAP você faz em voo direto, aí tá, às vezes em menos de 11 horas você está descendo na Europa, em Lisboa, portanto Portugal, fica na Europa, fica em Portugal, ou vai para qualquer destino do planeta pelas próprias aeronaves da TAP. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo, de qualidade, que só a TAP Linhas Aéreas possui. Então te liga aí, parcelamento de pai para filho, todos os bandeiras de cartões de crédito, para você fazer um voo maravilhoso em aeronaves, como eu digo, de altíssima geração, com aquele atendimento, né, personalizado, né, do pessoal da TAP, que é bom demais. Transportes aéreos portugueses. Então, vamos lá, descer na Europa, para já, direto do aeroporto Salgado Filho. Daqui nós vamos até Allgeier Incorporações, com seu Vila Portal, esse condomínio exclusivo, lá na Vila Conceição, na Tristeza, no coração da Zona Sul. São 18 casas, lindas, maravilhosas, um condomínio exclusivo, como eu digo. São casas, olha aqui, ó, acho que com 2,5 milhões você mais corre, porque daqui a pouco não tem, são só 18 casas. Aqueles condomínios, né, que não tem fim, esse é um condomínio muito bem alicerçado, né, com 18 casas, com uma vista eterna para o Guaíba. Mais aquela vegetação linda que tem ali da Vila Conceição, até chegar no nosso Guaíba, tá bom? Então, dá uma olhadinha na mensagem da Allgeier Incorporações. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem. Então tá. Vamos adiante então, minha gente. Falando um pouquinho do Master. Eu assisti um comentário de um jornalista extremamente competente no país, que evidentemente não está na famosa Rede Globo por causa da sua tendência ideológica, porque ele é um homem que enxerga com transparência. Ele não é, né, cooptado por interesses financeiros, de mídia, etc. e tal, né, de atividades político-partidárias, etc. e tal. Não, então ele não estava na Globo. Mas ele fez um comentário em relação ao Banco Master, de que quem pensa ou pensava que já tinha se assistido tudo no Brasil em termos de corrupção, está nas redes sociais aí. É verdadeiro, não é fake. Não viu nada. Esse Banco Master, o que ele está mostrando para todo o país, é uma coisa incrível. Não existe. E fora o que ele diz que virá ainda à tona. Mas os valores financeiros são estupendos. E esse Vorcaro, ele tem relações com tudo que é tipo de autoridade top em cada setor do país. Né? O setor do judiciário, da gestão pública federal, de municípios, de estados, etc. Onde tem um espaço para fazer uma negociata, ele chega e com alta qualidade, alta capacidade de indução e de compra, né? Porque ele vai com o cofre lotado. Então, isso aí deu no que deu. São bilhões e bilhões que eu não sei como é que serão administrados os prejuízos para todos aqueles que estão envolvidos nisso e a cadeia para quem, de fato, deve e merece ser metido lá para dentro. O Bolsonaro que não pegou um canivete, eu não estou fazendo aqui defesa, hein, por favor, mas pegou um canivete, disse que queria matar o Lula, queria matar o Alexandre de Moraes, mas ninguém prova nada. Mas, enfim, está preso na papudinha. Esses Vorcaro e a sua cúpula de todos os patamares do país estão rindo à toa, rindo de nós todos. Afonso Praça Batista. Pois é, Silvas, é curioso porque, primeiro que conseguiram agora romper o código de criptografia do celular dele, né? Então pode efetivamente sair cobras e lagartos. Esse é o primeiro ponto.
Então, o celular ali, ele vai demonstrar muita coisa. Teve também, né, agora saiu a lista dos entes públicos entre municípios, estados, estabelecendo justamente a questão dos aportes financeiros junto ao Master das previdências, ou seja, pessoas aposentadas vão ficar em descoberto por causa de uma manobra, sendo que teve uma situação, me parece que eu não quero errar aqui, mas de um Tribunal de Justiça, eu não quero errar, mas me parece que do Maranhão, em que o presidente do tribunal tinha feito, então, um aporte ao BRB, né, de uma quantia vultosa, aí, de 3 bilhões. E os ex-presidentes ali, no colégio de presidentes, estavam lavando as mãos porque foi uma decisão lateral dele. Este tráfico de influência, esta manobra que o Daniel Vorcaro fez, um sujeito de meia idade, sem uma estrutura de tradição política, né? Com 42 anos, com essa vastidão de contatos, é difícil não acreditar, Silvas, que isso aí era feito na base do dinheiro, da grana, do envelope fechado em cima da mesa, embaixo da prancheta. Ó, tá aqui a tua janta. Porque não é possível que esse sujeito tivesse tanta capacidade de persuasão para fazer um envolvimento que faz hoje o brasileiro médio acreditar que não vai haver uma investigação às vísceras. Que muita gente vai ser efetivamente esquecido nessa investigação, porque ela é imensa. Ela fala sobre título podre, ela fala sobre pirâmide financeira, ela fala sobre pré-precatórios. O senhor sabe o que é pré-precatórios? Pré-precatórios é uma intenção, um projeto da possibilidade de uma ordem de pagamento de um Estado, de um município, da União, que não está transitado e julgado, que não está em execução. Ou seja, compra um direito futuro que pode ser revertido. E ele tinha aquilo ali para inflar, né, a capacidade patrimonial do banco, e daí essa situação que estava sendo envolvido o BRB. E o que soa mais interessante, a meu ver, irônico, tem gente dos dois lados, tem gente do governo, do PT, do grupo que está no poder, e tem gente ligada ao Bolsonaro também, sabe? Atinge a todos os lados, não houve ali uma questão de escolha de um princípio político, o que demonstra basicamente, em que as incorreções, os maus feitos, eles efetivamente independem de partido, independem de grupo político que esteja no poder. O Brasil precisa ser passado a limpo. O Brasil precisa de medidas enérgicas e imediatas. Só que o que acontece? Eu, para conseguir os fundos de previdência públicos do Master, Isaia, eu precisei pesquisar. O que o brasileiro, o que esta multidão de eleitores que vão às urnas no primeiro e no segundo turno do ano que vem, eles consomem? Entretenimento. Hoje, alguma coisa do TikTok, Instagram. Fogem do noticiário. Um programa como esse aqui, eles ficam 2, 3 minutos. E eles não querem a notícia. Ou querem a notícia da grande emissora que tem um editorial que vai para um lado ou vai para o outro. Esse é o grande problema. A incorreção, o político corrupto, a omissão dos órgãos reguladores é nada mais do que o sintoma da doença. É o que aparece do sintoma da doença. Mas a causa é a ignorância do povo. A causa é o brasileiro médio que não quer a informação, que não vai atrás da informação. Principalmente para escolher os seus representantes em outubro. Nós temos uma grande chance de mudar o país. E aqui eu não estou falando em nome de uma pessoa, não me interessa quem é que vai lá. É o Congresso que tem que mudar. O Congresso tem que passar dentro de uma grande lavadora de roupas. Sim, porque é ele que consente, faz todo o consentimento de tudo que acontece
em termos negativos e nocivos no país. Ontem, com Ele 68... não exerce o seu poder, a sua atividade. O que é que a Constituição determina, a Câmara Federal, o Senado, enfim, eles não exercitam. Ontem, com 68%, ganhou a esquerda em Portugal, se manteve lá a social-democracia em Portugal. Muito que bem. Lá é híbrido, lá é um semipresidencialismo. O presidente ele tem algum poder, inclusive para tirar o primeiro-ministro, ele tem a possibilidade, ele é um representante, mas quem manda é o primeiro-ministro. Muito que bem. Aqui nós temos efetivamente um parlamentarismo. O regime do Brasil é conversa fiada, que é, nós temos um presidencialismo de coalizão, ou seja, eu tomo lá da cá. Não, quem manda é o Congresso. Só que um Congresso cooptado, vendido, com a maioria dos políticos com o rabo preso, com medo de serem investigados, evidentemente que não vai. E é em outubro que o brasileiro tem que votar. Então, eu acredito sinceramente que seja a venda dos precatórios de maneira estranha no começo do governo, seja agora a questão do escândalo do INSS, seja o Banco Master, esses 13 escândalos que estão entrelaçados, pode ter certeza. Dependendo do brasileiro médio, vai continuar a mesma coisa, porque tem o Vale Gás. Eles não se preocupam com isso. Desde que tenha um probleminha, o dólar baixou agora. Então, quando o suporte econômico ajuda aquele que ganha 1 ou 2 salários mínimos, ele está nem aí para o Daniel Vocar. Nem aí para o Daniel. E isto é o que faz esse país um país de incorreção. Carlos Isaia Filho. Depois dessa aula do Afonso, fica difícil fazer qualquer comentário em cima. Mas, sem dúvida, é interessante, né? Porque o Banco Master não é o banco dos milhões, é o banco dos bilhões. Qualquer situação é 1 bilhão para cá, outro bilhão para lá e por aí vai. Eu estava pensando, dentro desse enfoque que o Afonso colocou, quando foi a última vez que nós ouvimos alguma notícia, alguma ação que tenha sido feita nesse país, bem feita, moral, uma ação ética? Eu acho que quando isso acontecer, vai ficar todo mundo surpreso. Todos os dias a gente está vendo notícias, está vendo situações, certo? Que nada mais são do que novos fatos de corrupção. Gente, semana passada eu vi a notícia que os deputados e senadores queriam uma verba extra. Vale Panetone. Já ouviram isso? Vale não sei... Que é isso, gente? E dentro daquelas manobras que aprovam lá depois da meia-noite, não se tem mais nesse país nada sério. O que se tem é isso. Agora, como é que fica a turma jovem? Começo a achar que tudo isso é normal. Começo a achar que tudo isso tem que ter. E ninguém fica mais indignado com essas situações. E é o que está acontecendo. Eu não sei o que precisaria fazer, certo? Para que a gente pudesse resgatar, certo? Essa situação toda que se perdeu. Se perdeu totalmente, já não temos mais parâmetros de normalidade, parâmetros de decência política. Acabou. E aí vem eleições, com Vale Gás, Vale não sei o quê. Vejam, agora um levantamento que foi feito ainda semana passada aqui no estado, o índice, a quantidade de desempregados aumenta cada vez mais. E trabalhadores que foram dispensados e fica tudo assim. Vou ser dispensado, não tem problema nenhum, eu vou entrar no vale desemprego, aí eu fico 6 meses, aí eu volto e as coisas continuam dessa forma. Eu fico muito preocupado, muito triste com essa situação e vejo que está cada vez mais difícil nós chegarmos para os nossos filhos
para os nossos netos. Ó, meu filho, não é assim. As coisas não foram assim, nunca foram assim. Tem sido agora e fica muito difícil. Perfeito. Vamos falar agora de sucos Petri, que é a bebida do ano inteiro, a bebida de todas as estações. É o mais vendido, portanto, mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, sucos Petri. Laranja, uva e a água de coco Petri, hidratando seu organismo na hora mais necessária, né? Da academia, da atividade física, essa coisa toda, da sua jornada aí de Cooper, etc e tal. Ou não, independente da sua atividade física, você vai hidratando seu organismo com a melhor água de coco existente, é a Petri, 100% natural. Tudo sem adição de água, açúcares e sem conservantes. Então tá aí, mais vendido, mais consumido, sua sede pede saúde, a bebida do ano inteiro, sucos Petri. E o Grupo Zafra está aí, passando os seus 90 anos, né? Se encaminhando então para o seu centenário, claro que falta um tempo, mas já vai para a década do centenário, né? É padrão, modelo no mundo inteiro, em segmento supermercadista, e ganhando espaço extraordinário em São Paulo, já com um novo empreendimento espetacular, e aqui no Sul, na nossa sede do Grupo Zafra, se dispensa comentários, né? Veja a mensagem aí do Grupo Zafra, onde sempre, sempre, sempre economizar é comprar bem. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Ainda mantendo um pouquinho a nossa conversa aqui, em cima do Master, a coluna do Fernando Albrecht, grande companheiro, grande jornalista no Jornal do Comércio, diz o seguinte, um escândalo histórico. Olha aqui, ó. É muito interessante. Nas rodas de cafezinho e discussões, gira em torno das trapalhadas, para não usar diretamente o outro nome, que é o Banco Master. E seu criador, o banqueiro Daniel Vorcaro. Olha aqui, ó, de cara surge a pergunta sobre como pode um homem do mercado financeiro criar, manter e envolver um número até agora desconhecido de figurões de Brasília, cujos nomes teimam em não sair do celular ou dos celulares apreendidos do banqueiro. A resposta está naquilo que um banco vende, o grande abridor de portas que se chama dinheiro. É isso aí. Aí tem mais tópicos do Fernando Albrecht em relação ao Banco Master, mas é uma coisa realmente que preocupa todos nós, né? Já temos uma jornada, eu especialmente, bastante longa, né, de vida, e há quanto tempo se vê escândalos do Brasil, corrupções. Nós tivemos essa de Curitiba, da Lava Jato, que virou em pizza, na caneta do ministro Fachin, que simplesmente disse que não tinha nada, que o fórum não era Curitiba, teria que ser Brasília, Distrito Federal, lá. E o presidiário virou presidente, presidiário virou presidente da República. E quer ser de novo, mais uma vez e tal. O que é que nos resta? Carlos Isaia. Nos resta? O que nos resta? Ou se acostumar com essa situação, sem esperança que isso vá mudar uma hora, ou começar a trabalhar no sentido inverso, de tentar buscar aquilo que se perdeu ao longo dos anos. E o único caminho que nós temos pela frente para alguma mudança vem a ser a consciência do voto, uma vez que esse é um ano eleitoral. E eleições que vão ter praticamente em todos os níveis, com exceção das prefeituras. Então, me parece muito importante que se possa trazer isso diariamente à questão, ao debate, e principalmente cuidar um aspecto que eu acho que tem interferido muito nas eleições, as pesquisas eleitorais, certo? Que necessitariam serem realizadas de uma forma oficial em
firmas que fazem pesquisas com idoneidade, certo? Com uma boa amostra de pesquisa, e não aquela questão, foram entrevistados 2.000 ou 1.000 ou 500 pessoas, 220 ninguém milhões. diz aonde, certo? Nem diz como. E eu desafio, quem é que até hoje foi consultado por uma equipe dessas para saber a sua opinião e poder alimentar essas pesquisas eleitorais? Eu nunca fui. Eu jamais fui também, eu nunca fui. Então, Tenho noção. eu me preocupo muito nos aspectos eleitorais, sem falar no resto, que aí é outra história do voto eletrônico e outras questões, certo? Com essas pesquisas, porque traz uma indução. Aquele eleitor que está em dúvida, eu vou votar naquele que está na frente. E acaba votando. Tem uma massa de manobra, o cordeirinho. 2 meses depois, perguntar para ele, você votou em quem? Para deputado, para senador? Não me lembro. E as coisas são assim. Então, eu acho que trazer para a população, principalmente para a população mais jovem, mostrar a importância do voto para o futuro de um país, passa a ser extremamente importante. Sabe que esse final de semana, inclusive na esteira do que o jornalista falou no Correio, no Jornal do Comércio, o Fernando Alves. Eu vi uma situação. Como princípio, como advogado que atua na área criminal, eu tenho como princípio basilar a presunção de não culpabilidade. Eu acho um risco enorme, e até talvez se tiver oportunidade eu vou falar sobre isso, a superexposição de determinadas pessoas no curso de um processo criminal. Acho um absurdo. Aconteceu com o médico aquele lá de Novo Hamburgo agora, com 4 ou 5 episódios de um documentário da Globo, sem que um processo criminal esteja transitado e julgado. Isso influencia a opinião pública, isso influencia depois os 7 jurados que vão ser escolhidos. E, na minha opinião, de fato, fere a Constituição Federal, porque o mesmo artigo 5º que estabelece a liberdade de expressão e de imprensa, estabelece a presunção de não culpabilidade. Então, ninguém pode ser considerado culpado sem sentença penal condenatória transitada e julgada. Dito isso, o Lula está pedindo que o Banco Master seja investigado e seja, então, punido, né, aos rigores. Mas é difícil acreditar que o governo, talvez o presidente não sabia, porque o presidente de fato não sabia do mensalão, o presidente não sabia do petrolão, nada, o sítio não era dele, o triplex, nada era dele, ele não sabe de nada. Então, provavelmente, ele também não sabia do esquema do Master. Mas os gerentes da Caixa Assistente, que é um braço de investimento da Caixa Econômica Federal, o senhor Marcelo Cunha Grácio, que era da renda fixa, e o seu Maurício Vedrúsculo, da renda variável, eles, num documento, né, num parecer negativo, impediram que a Caixa Econômica Federal, em 2024, fizesse um investimento de 500 milhões do Banco Master, frente ao alto risco de endividamento, alto risco de insolvência. O que aconteceu com esses próprios funcionários da Caixa Econômica Federal? Perderam seus cargos. Perderam seus cargos. Deixaram de ter os seus cargos de confiança, seus cargos comissionados. Então é complicado. Talvez o presidente da República não saiba quem fez. Mas que tinha gente grande do governo dando guarida ao senhor Daniel Vorcaro para continuar fazendo ali os seus tentáculos e ter as suas vantagens por meio da política, não há dúvida que sim. Não estou dizendo que o Lula tem essa questão e nem tenho como fulanizar quem é que tinha. Mas, a bem da verdade, a prova está posta. No momento que há uma represália, no momento que há um castigo a funcionários probos, corretos, que efetivamente velaram pela saúde financeira da, se não primeira, mas segunda instituição financeira mais forte do país, estatal, que é a Caixa Econômica Federal junto com o Banco do Brasil, esses caras foram efetivamente defenestrados de seus cargos e estão no limbo. Continuam funcionários da Caixa,
mas perderam seus cargos de representatividade ou os seus cargos de confiança. Isso é demonstração que tem gente efetivamente dentro do governo, ou o presidente da Caixa. Ninguém falou em presidente da Caixa. Por que demitiu? Quem foi que demitiu esses caras? Justamente esses que foram sentinelas de um escândalo que viria, então, um ano depois. Isso é a demonstração, efetivamente, que tem gente sonsa, tem gente que diz que não sabe, mas no fundo, pelo menos ouviu dizer. Ouviu. Hoje circula na internet, não é fake também, não é inteligência artificial, o seu Palocci, ministro. Está vivo. Por incrível que pareça, porque outros já mataram, né? Contando todas as coisas que ele levou para o Lula, no sítio Atibaia, mesada, envelope com dinheiro, ele está dizendo, ao vivo, na internet, se você mexe na internet, aí veja, não é fake. Se fosse fake, não estaria dizendo aqui, por favor, eu também não faço isso aí. Então, está ali o seu Palocci, grande ministro do Lula, contando o seu depoimento aos policiais de tudo que ele levava para o Lula. O sítio de Atibaia, o apartamento, dinheiro. E está tudo. E aí, vamos fazer o quê? É assim. Só rezando, ou só bebendo. Bom, Olina está aí, né, Olina está aí, tá, minha gente? Indispensável na bagagem, né? Novos sabores sempre, né? A gente aprecia e quer saborear o máximo possível. E aí, daqui a pouco, dá um pequeno revertério, né? Então, Olina Essência de Vida, um auxiliar digestivo indicado em caso de má digestão causada por excessos alimentares. Então, como eu digo, na bagagem, na hora de viajar, na casa do campo, da praia, da serra, né, no corporativo, escritório, consultório, sempre Olina. Laboratório Vesp há mais de 100 anos. Então, Olina Essência de Vida é maravilhoso, sensacional, esse auxiliar digestivo. Depois vamos até Sicredi Origens, minha gente. Olha aqui, ó, o início do ano, estamos ainda no início do ano, evidentemente, né? Estamos aí a 9 de fevereiro, né? O momento de colocar os planos em movimento, minha gente. E o seu dinheiro também pode trabalhar por você. Na Sicredi Origens, você encontra investimentos seguros, orientação próxima e opções para diferentes objetivos como renda fixa, fundo de investimento e previdência. Comece o ano fazendo o seu dinheiro render mais. Invista com o Sicredi e tenha sempre com quem contar. Esse é um diferencial do Sicredi muito interessante, que você tem um acompanhamento de um CEO, tipo, lá você não é conta, você é sócio do Sicredi. Então tem um acompanhamento de um capacitado homem que entende de economia, de investimentos, para auxiliá-lo, para você jamais errar e, pelo contrário, buscar sempre o melhor investimento com má rentabilidade. É o que faz o Sicredi Origens. Então, é maravilhoso, para não dizer que é ótimo. Tá. Bom, adiante vamos, meu amigo. Pois é, Silvio, sabe que a situação ela piorou ali para o nosso ministro lá do STJ, o Marco Aurélio Buzzi. Apareceu outra denúncia de assédio sexual contra o ministro. O país é uma piada. Tem um ministro, agora tem um piloto, está todo mundo botando a mão na... Pois é, isso aí é um ponto que tocasse... A questão do piloto é algo vomitativo, né? Porque, na verdade, registra... Eu acho que tem que haver uma legislação nesse campo. O senhor me ajude aqui, o senhor que é médico. Pedófilos. Essas pessoas, esses homens, no caso, que abusam de meninas, sejam lá, desculpe, médicos, ou enfim, ou na atividade profissional, se valendo de uma necessidade, às vezes, de uma jovem precisar do seu trabalho e às vezes, cedendo a coisas inescrupulosas. Isso não teria como fazer uma legislação e castrar essa turma toda? Seria o ideal, porque né? Esse não é castigo, é para corrigir o bandido. Porque raramente um indivíduo que faz um crime desta forma, que é um crime hediondo. Agora nós vimos aí um juiz com uma menina de 18 anos. Tem uma segunda denúncia, tem uma outra pessoa agora que começa a ver que trocaram a identidade. Então o que a gente observa? Quem faz uma vez, vai fazer a segunda, vai fazer a terceira. Exatamente. É raros casos de episódio único. São doentes mentais, certo?
Então já existe o que a gente chama de castração química, certo? Que através do uso de hormônios, certo? O indivíduo perde todo o desejo sexual, mas é algo que não é definitivo. Enquanto ele estiver usando, ele está sobre esse tipo de situação. Mas é um crime hediondo, certo? E o pior, gente, uma menina, uma mulher que sofre um assédio, aquilo não fica ali. Ela traz aquilo, do seu ponto de vista emocional, do seu ponto de vista psicológico, para o resto da vida, certo? Então, o dano que traz um indivíduo desses a uma mulher é um dano, assim, muito grande, certo? Que não termina ali na denúncia. E danos emocionais, exatamente. Muitas vezes eternos, né? Certo? Fica toda aquela questão. Mas temos que trazer só a ordem do seguinte: o ministro foi uma maior de idade, com 18 anos, embora uma menina, com idade de ser neta, mas uma maior de idade. O piloto era um sujeito de 60 anos que molestava crianças. Não, tem casos. E com a compra destas crianças e disso da avó e da mãe. A mãe vendia as crianças e vendia... Exatamente. Sabe? Então... Isso é repugnante. Existem muitos casos de pai, certo? Abusando de filha, Que barbaridade. certo? De padrasto também. E, aliás, falando nisso, né, gente, é surpreendente. Eu não sei se agora se começou a dar maior divulgação a isso, mas o que está acontecendo de feminicídio nesse estado, principalmente de final do ano passado para cá, assusta, certo? Pois é. Assusta. Pois é, aí tem um episódio mais ou menos assim, que chama muita atenção. Uma dessas mulheres que foi vítima, morreu, ela pediu auxílio e o magistrado não deu. Exatamente. E o companheiro assassinou. Exatamente. Peraí um pouquinho. Você pediu 1, 2, 3, 18 vezes, mas não vai dar como? E o sujeito não respeita? Manda prender o vagabundo E esse. muitas mulheres não fazem, não delatam, porque tem medo, Claro. certo, de serem assassinadas. E às vezes, por não fazer, acabam sendo, certo, Igual. por não ter tomado uma atitude desse tipo. Mas chama atenção, certo? Isso vem crescendo mês a mês. Não sei se é só aqui no nosso estado ou se é em todo o Acho que é no país, país todo, certo? todo. Mas assusta. Mas aqui no estado é assustador. E existe uma campanha forte na Sem defesa, dúvida, né, sem das dúvida. mulheres que são... Foi criado Lei Maria da acossadas, Penha, delegacias da mulher e assim por diante. Mas é- parece que a efetividade, certo, quando ocorre a denúncia, parece que não é tão grande assim, que até permite que mulheres que fizeram a denúncia ainda assim sejam assassinadas pelo companheiro. Doutor Isai, eu vou fazer um exemplo, que o senhor vai entender. O Brasil, ele não aplica corretamente os termos. O Bolsonaro foi apedrejado em praça pública, na época da história da Covid, porque dizia sobre o tratamento preventivo. E não era o tratamento precoce. Ou seja, primeiros sinais, entra-se com a medicação. Era isso que ele dizia. Mas falava-se em tratamento preventivo. Tem muita feminista que fala sobre o macho tóxico abusivo. Esse que é acusado de macho tóxico abusivo, ninguém precisa ficar se preocupando, porque esse está aparecendo, esse aparece no meio. O Brasil tem uma característica muito grande de não atacar a prevenção. Eles botam milhões para resolver o problema, né? Então tem toda uma estrutura de delegacia, não para combater, porque delegacia não combate crime. Delegacia vai ali e responsabiliza o autor do crime. Exatamente. Eu quero saber o seguinte: qual o programa nacional, estadual e federal, nacional e municipal, de qualquer município, que leva em mulheres a descobrir o que é um comportamento abusivo? O que é efetivamente um ato que é normalizado dentro de casa e que ela não se dá conta e que numa escalada chega a uma ação de agressão? Porque ninguém sai, doutor Isai,
de casa, volta com uma arma e dá um tiro na mulher sem motivo. Daí o caso é de estado é medida de segurança, o sujeito é louco. Não, há um estado progressivo. A mulher tem medo por quê? Porque ela não conseguiu notar o início da ação abusiva do marido. E isso não é ensinado em lugar nenhum. Só é ensinado quando, tu levou uma bofetada, então vai na delegacia registrar a ocorrência. Ali já está feita a maçaroca. Tem filho envolvido, tem patrimônio. Tem toda uma situação, tu larga uma situação que poderia se resolver dentro de casa para a mão de um juiz, para a mão de um delegado, que estão sobrecarregados, cheio de problemas, o Estado não dá conta. Ou seja, nós temos que trabalhar em todos os atos, inclusive na medicina. Na medicina, o ato do médico, ginecologista sabedor disso, eu tenho certeza que de orientar a mulher, está sofrendo algum tipo de situação dentro do casamento, o médico deve orientar também a tomar medidas preventivas, inclusive, talvez, de dissolver a sociedade conjugal, algo que eu não sou adepto, mas muitas vezes é a única saída. Olha, tem que separar do marido e arcar. Mas separar como? Separar como? Eu conheci, lamentavelmente, algumas mulheres que ficaram efetivamente totalmente desamparadas. Por quê? Porque o marido trabalhava em total informalidade, tinha um alto nível social e efetivamente na informalidade não tinha como penhorar ou como fazer uma pensão alimentícia com desconto em folha. Se submetia. Exatamente. Aí o que acontece? A mulher não aguentou, saiu fora e ficou desamparada financeiramente, porque o Estado não tem como garantir isso. Ou seja, nós temos não dá suporte não é financeiro tão para ela e para os fácil. filhos. Nós acusamos o ponto, né, do crime do feminicídio, mas não há nenhuma ação para fazer com que a mulher consiga detectar aquelas ações primeiras, né? Aquelas ações primeiras que elas começam a perder. É o efeito borboleta, é o bater de asas que vira o furacão. Sem dúvida, né? Sem falar o que ficam de crianças quando morre uma mulher que é mãe, os filhos que ficam órfãos, que não pode ficar porque a mãe morreu, e o pai porque o pai é um assassino, certo? E que muitas vezes a própria família não consegue dar suporte e também o Estado não oferece nada para essas crianças que ficaram de um dia para o outro sem ter nenhum tipo de suporte, educação, alimentação e assim por diante. Eu outro dia estava vendo a questão do Lindomar Castilho, né, que foi um feminicídio rumoroso que aconteceu na década de 70. A mãe da esposa, da ex-esposa, foi obrigada, né, a conviver com ele para ele poder visitar a filha. Ou seja, ela tinha que aceitar que o pai da neta, né, então, algoz da sua filha, visitasse a neta. É um drama, quando se fala sobre família, é um drama muito grande. Mas acredite, não há a preocupação com a prevenção, é só um alerta, tem muitos feminicídios. Sim, é o resultado, mas resultado do quê? Né? Aonde é que está a disfuncionalidade? No quê? Os homens, eles estão mudando de geração, porque essa geração assim, que não respeitava a mulher, ela está ficando velha. Não. Quem está cometendo efetivamente crimes são jovens. E por que estão cometendo? Onde é que nós estamos errando nisso? É uma pena. É lamentável. Mas não se tem caminho para tomar, que se veja a famosa luz no fim do túnel. É um horror. Bom, começamos aqui visualizar candidaturas. Olha, o Partido Progressista abandonou o governo do Estado. Os Kovács venceram essa batalha, então... E Hernani Polo parece que cresce pelo interior afora, fazendo suas visitas, contatos com os diversos prefeitos pertencentes aos progressistas, que tem uma barbaridade de prefeituras, sem dúvida nenhuma. O senhor até poderia nos esclarecer por quê que os progressistas têm tantos espaços no interior, como prefeituras, né, executivo nos seus municípios, e no executivo estadual não chegam. É simples, né, senhor José? Porque os municípios são numerosos, mas são pequenos, né? A densidade é pequena. Nós temos a prefeitura hoje de Novo Hamburgo, mas diz que o prefeito de Novo Hamburgo já está querendo ir para o PSD. Então, assim, nós temos
prefeituras, as prefeituras maiores, com maior densidade populacional, essas o PP ele belisca como vice, às vezes como um candidato que performa bem, mas não pega a prefeitura. Eu vejo triste, eu critico isso de peito aberto, eu vejo muito triste porque o partido ele não se prepara para a eleição. Ele não se prepara para a eleição. A eleição do Zucco, ao contrário da eleição do Leite, a segunda em que o Gabriel foi, pode ser mandato de 8 anos. Mandato de 8 anos. Então, o partido vai ceder a uma vice do Zucco, certo que só vai se pensar ao governo do Estado daqui a 8 anos. Né? E o que é mais triste é porque, efetivamente, eu também pego e critico o movimento de Hernani Polo, que por mais que seja um bom deputado, gosto dele, foi meu colega de aula na UBA, é um desconhecido no que se refere à questão da corrida eleitoral. Deve se dizer, tá, mas e a unicidade do partido? O partido vai ficar unido? Não, não vai. Não vai por causa do mau exemplo de 2018, do mau exemplo de 2022. Né? Que efetivamente o partido se rachou. Uns foram, a família Covatti, por exemplo, apoiou abertamente Eduardo Leite. Abertamente Eduardo Leite. Por conseguinte, lá atrás, quando o PP foi apoiando o Eduardo Leite com o Reis de senador, porque a Ana Amélia Lemos tinha sido vice, ia ser vice de Alckmin, em 2018, o nosso líder vivo, o maior líder vivo do PP, Jair Soares, recebeu o Bolsonaro e disse que não ia apoiar o Alckmin. Ou seja, o partido me parece que não está se conversando. Chega a ser tragicômico ver duas comitivas, a comitiva oficial da presidência do partido e a comitiva do pré-candidato que se lançou, Hernani Polo, no rodeio de Vacaria. Mas só um pouquinho. Está ficando feio. Esse é um problema. Gente, agora, só um pouquinho. Se foi o tempo que os partidos tinham uma diretriz, tinham uma forma de trabalhar, tinha um conceito firmado. O que são os partidos hoje, gente? Primeiro, a quantidade de partidos que existe. E essa troca de partidos, eu sou do partido tal, mas vou trocar por outro. Isso é conveniência política, gente. Eu não estou indo para aquele partido, estou saindo desse, estou indo para aquele, porque aquele partido tem diretrizes que fecham mais com aquilo que eu penso, daquilo que eu ajo e aquilo que eu quero ser. Não. Muito dessas trocas de partido, principalmente em ano eleitoral, e nós já vimos várias a partir desse ano, são conveniências, são oportunidades. Já que eu não posso ser candidato pelo meu, eu vou achar um partido que me aceite de candidato. E é por aí que começa, certo? O sujeito entra sem compromisso nenhum, sem diretriz partidária, porque os partidos não têm mais diretriz, é o que dá a pensar, e é isso que acontece. Ou não. Isaías, você estava falando das pesquisas, que são pesquisas montadas, que ninguém sabe quem é, 1.800 pessoas, não sabe aonde, etc. e tal. Os partidos fazem pesquisas, e aí eles acreditam porque são contratados deles, ou até gente do partido, esses abnegados, em várias regiões do estado, que detectam, aqui nós estamos bem, estamos mal. Blá, blá. Tem um estudo aí que diz que o Zucco com os progressistas é imbatível. Então vamos trocar de partido. É isso. Ser imbatível ou não, eu não vejo a questão do PP trazer maior fortalecimento muscular ao Zucco, que me parece que o eleitorado do PP já vem por gravidade. Sim, mas qual é que seria a outra combinação do Zucco, do partido Zucco? O Zucco é do PL. PL? Sim, partido PL. Zucco. Com quem? Fora Tem o republicano. Mas pode entrar mais gente, mas eles vão meio desgarrados até ao primeiro turno. Depois vão deixar a esquerda sozinha. A Juliana, a Preto, papapá, não sei quem mais. A Juliana e o Preto estão brigando, né? Estão brigando. Quem é que vai ter a cabeça. Né? E o governo, nesse momento, me parece que fica isolado na discussão. O MDB fica isolado ali com a questão do lançamento do Gabriel. O Carlos Lupe diz que o presidente
do país, apoia, aceita fazer uma parceria com a Juliana, com o PDT. Só que isso aí não é verdade. Não é verdade. PT não abre cabeça para ninguém. E o Lula quer que o Preto seja o candidato ao governo do Estado. O que eu tenho medo? Eu sou bem sincero porque eu sou um sujeito que não voto no PT, não acredito na cartilha do PT. Então, independente dessa situação. Assim, qual é o medo que eu tenho? O Preto não foi para o segundo turno na eleição passada por 2.400 votos. Mas aquela foi uma eleição esquisita. Também. Não. Porque o Onyx efetivamente demonstrou uma incapacidade no debate. E ele perde para Eduardo Leite porque se junta todos contra ele. Se começarem a haver uma cisânia entre o contraponto ao governo federal, as chapas de contraponto começarem a brigar entre si, a possibilidade do PT voltar ao governo do Estado é muito grande. É muito grande. Principalmente se começar a rachar, né? E o paradoxo, a bandeira do PT, que sem dúvida nenhuma é o Zuco, é o PP, o próprio governo do Estado. Me parece que hoje tem 3 vértices muito bem definidos, que é a candidatura do PL, a candidatura do MDB, do Gabriel e a candidatura do PT. Para onde vai o PMDB? Para que lado vai o MDB gaúcho? Vai continuar brigado com o PT e daí não vai fazer o caminho que o PT fez em apoiar o Leite, ou vai cair efetivamente no lado do Zuco se não for para o segundo turno? Há uma dúvida a respeito disso. Engenharia política. Exatamente. Bom, adiante vamos. O que mais temos para falar aí? Mais uma. Hoje eu estou dando uma cobertura boa para o jornalista que fala a verdade, é o meu amigo Fernando Alves. Ele bota aqui um dos itens dele aqui, tá? A chatice da TIM. Eu assino embaixo. Eu hoje sou refém, inclusive da Vivo. Ele não falou na Vivo, falou só da TIM, operadora de telefonia. Olha aqui, ó. Alguém precisa dizer à diretoria da operadora TIM que a cada telefonema inoportuno que dão, despertam os azarados selecionados uma repulsa à marca com tal intensidade, que nunca nesta vida ou em qualquer outra a contratariam como operadora, nem que seja de graça. Olha aqui, ó. Eu tenho uma conta jurídica, não consegue tirar. Tu não consegue tirar. Quando eles vêm, e daí é só por telefone, tu não sabe onde é o escritório deles, só te atende nos shoppings ou nas lojas, a pessoa física. Se é jurídica, quando eles verem que tu vai mudar, que tu não quer mais, cai a ligação. Eu também sou refém. Também desse aspecto. Mas alguém tem que fazer alguma coisa. Certo? Isso é um Você abuso, não sabe com quem falar. Nos Estados Unidos, tu muda de telefone, de operadora de 3 por dia, se tu quiser. Vocês estão bem. Eu sou refém dos golpistas. Meus clientes, volta e meia, recebem um WhatsApp de pessoas se identificando como eu, com a minha foto, com o meu nome. Opa! E com dados, efetivamente, colhidos da internet de processos, né? Falando com clientes, inclusive, que os processos já estão extintos, os processos já terminados. E eu fico, volta e meia, recebendo uma chuva de WhatsApp, dizendo, olha, não é tu que está me ligando? Golpistas. Qual é a responsabilidade da operadora nisso? Porque aquilo ali tem um número de telefone, ali tem um WhatsApp ativo. Qual é a responsabilidade deles na questão de identificação? Porque isso, sinceramente, toma tempo e é engraçado. Porque está sujeito a ter um prejuízo monumental. É engraçado, meu número ele amanhece no WhatsApp do golpista, mas não anoitece, 2, 3 horas depois é outro advogado. Exatamente. E eles vão trocando uma ciranda de advogados tentando pegar algum golpe. É uma pena. Lamentável. É Brasil, né? É Brasil. Brasil. Pós-graduação do golpe. Temos quantos minutos aí? Então, o senhor cortou 2, então, porque nós começamos a atrasar. Não começamos às 6, nós começamos às 6h02, às 18h02. Esse é um problema diário que eu enfrento aqui, tio. O relógio é complicado. Mas vamos embora. O relógio é um drama da vida, né? A gente não pode ser escravo dele. Tá certo. O relógio e o calendário. É verdade.
Meus amigos, vamos embora. 33 anos do ar, o programa Atividade, mais uma edição. E amanhã, estou dando boa noite para vocês todos aqui, Carlos Isaia Filho, Afonso Praça Batista. E amanhã, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.